Olá, amados, a paz de Arusha. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Nil Barreto, né? A gente terminou dele falando que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, né? E aí ele ensinou correto como está. Mas a pergunta é, né? Qual é esse desenrolar do amor ao próximo? O amor ao próximo da gente ajudar e ser generoso com o próximo? Ou é o amor ao próximo da gente levar a pessoa para o engano da religião? Então, é isso que eu gostaria de ver. Então, vamos aqui avaliar aqui, continuar aqui com a pregação dele, tá certo? Então, vamos lá. Opa! Ih, ficou ótimo, né, amados? Melhor do que isso, só 2 dias. Vamos continuar aqui, amados. Só quem a si mesmo se ama é, portanto, capaz de amar equilibradamente. Vou comentar. Mas só o amor que parte do amor a si mesmo é amor capaz de frutificar na graça. Vamos tópico por tópico, a gente termina. Só pode amar ao próximo quem ama a si mesmo. Ama teu próximo como a si mesmo. Responda, é lógico. Por que a gente vive em guerra? Por que está todo mundo se odiando? Todo mundo se supapando, todo mundo gritando, todo mundo xingando? Por que a gente vê tanto ódio pelo outro hoje em dia? Falta o quê? Amor próprio. Não, meu problema é o Lenilson, essa praga desse menino. Não, você não odeia o Lenilson porque ele é ruim, não. Você odeia o Lenilson porque você não se ama. Irmão, escuta só. Você pode, como qualquer ser humano, não gostar de alguém. Eu também tenho gente que eu não gosto. O que não acontece nunca em quem se ama é frutificar nesse ódio, nesse não amor. Eu duvido que haja alguém no mundo que saiba que eu não gosto dele. Você pode, mas eu acho que o pastor não gosta de mim, não. Isso é astrologia tua, o problema é seu. Agora, eu duvido que haja entre 7 bilhões e 200 milhões de pessoas alguém que diz assim, não vou com a tua carne, eu te odeio, eu quero que você morra. Nunca. O problema é que quando a gente não tem amor próprio, o que frutifica em nós é o ódio pelo outro. Mas vocês vejam que é uma hipocrisia o que ele está falando, porque ele está falando de amor, de você ter amor próprio. Então, na verdade, veja bem, ele está falando amor próprio, que a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos, a gente tem que se amar para amar o próximo. Mas veja, amados, o que ele falou aqui, faço questão de colocar de novo. Veja se isso aqui é amor. Faço questão de colocar de novo, vamos lá. Eu pergunto para vocês se isso aqui é amor. Nossos dízimos, nossas ofertas, você que é dizimista, traga seu dízimo. Você que é ofertante, traga sua oferta. Você que não é nada, não traga nada. Permaneça como você está, né? Um alguém ingrato, um alguém que não participa do que o Senhor tem ministrado na sua própria casa. Toda vez que ele... Então, né? Para vocês verem que eu já fiz esse vídeo, né, refutando aí o Barreto, dízimos e ofertas. Tá no 350, acho que tá 349, 50, 51, 52. Parece que são esses números dos meus vídeos. Quem quiser assistir, tá certo? Então vocês vejam que é uma hipocrisia, porque ele está falando do amor próprio, mas então, ou seja, então, como ele falou, você que não é nada, continue nada. Continue sendo nada. Ou seja, então, ele aqui está falando que ele também é um nada, né? Porque se ele tem que amar o próximo como a si mesmo, ele tem que tratar o próximo como ele se trataria. Tá certo? Então, ele também se trata como nada? Para ele chegar e falar para o próximo, você que não é nada, continue como nada? Então, vocês vejam que hipocrisia dele falar de amor, e sendo que ele mesmo não ama. Isso é hipocrisia. Isso é uma vida de mentira. Vamos continuar. Tanto que nós conhecemos o tal do amor platônico. O que é amor platônico? Quem se arrisca? É amor não correspondido, não.
Amor silencioso, amor não revelado. Olha, João tem um amor platônico pela Maria, ou seja, Maria não sabe. É um amor dele. É um amor silencioso. Ou seja, Maria nunca saberá que João a amou. O amor platônico existe. Agora, existe ódio platônico? Não. Quando você odeia, se você não é salvo de si mesmo pelo amor do Evangelho, mais cedo ou mais tarde, esse ódio vai chegar lá. É um comentário. É uma setinha que sai. É um olhar. Sei lá, qualquer coisa. Mas que ele vai saber que tu não gosta dele. Tu vai saber, ele vai saber. O ódio sempre frutifica. Por que está todo mundo irado? Todo mundo mal consigo mesmo. E porque ninguém admite a má relação consigo mesmo, vive acusando todo mundo pela mazela que vive. Por que, irmão, que mesmo sendo pastor de igreja, eu não ouço tanta gente que é mimimi, que não entende e fica com raiva? Porque eu sei que é mimimi. Então veja, eu sendo pastor de igreja, primeiro, sendo pastor, ele não é pastor, porque o único pastor é Yahusha, está escrito bem claro. De igreja somos nós, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então já está errado por aí. Então vamos lá aqui em João 10. João 10. Vamos botar aqui do 10. Vamos botar aqui, peraí. Do 10 ao 16 ao 18. Vamos ver onde é que está escrito. Que eu esqueci o versículo. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque mercenário não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então vocês vejam que ele está dizendo que ele é pastor de ovelha. Mentira, porque o único pastor é Yahusha. Ele é mercenário, não é pastor. Ele é falso profeta. Por isso que Yahusha falou: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm entre vós como disfarçar de ovelha, mas na verdade são lobos devoradores. Mas de falsos pastores, Yahusha não falou de falsos pastores. Yahusha disse bem claro: o mercenário que não é pastor, a qual as ovelhas não lhe pertence. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Não é uma razão efetiva para tanto mimimi. É gente que precisa se resolver consigo. Não é nem contigo, nem comigo. Seu litígio com o mundo seria resolvido se ele ou ela terminasse o litígio consigo mesmo. Se ela produzisse o fruto da salvação que diz ter. Mas não. Outro erro. Se ela produzisse o fruto da salvação que diz ter. Acontece que nós somos nós que produzimos o fruto do Espírito. É o próprio Espírito que pratica, que produz o fruto do Espírito em nós, porque a gente não pode fazer nada. Até porque, amados, a nossa natureza carnal ela é mortificada. A carne é mortificada, a carne é morta. O Espírito é vivificado, o Espírito que vive em nós. Então, se o Espírito que vive em nós, é porque é o Espírito que pratica o fruto em nós. Não somos nós que praticamos o fruto. Tá? Mas é o Espírito que pratica o fruto do Espírito em nós. Vamos continuar. Se eu só sou um religioso, se eu só sou um crente, se eu só sou um evangélico, mas eu não vivo a salvação, o que acontece? Eu vou querer descontar no mundo inteiro. Então vocês vejam bem, se eu só sou um religioso, e sendo que Yahusha não está em religião, ele está fora, chamando os seus para fora. Está bem claro, amados. Está bem claro em João 10. Está bem claro em João 10, vamos lá.
Mais claro do que isso não tem como. Vou botar aqui 1:18 aqui, ó. Disse Yahushua: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Quem é o porteiro aqui é o Espírito. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Para fora da onde? Do curral, dos templos físicos, da religião. Está bem claro. Depois de levar para fora, ou seja, todas as que lhe pertencem, para fora da onde? Da religião, e elas o seguem, porque reconhece a voz dele. Desculpa aí, amados, os cachorros, começaram de novo, né? Tava demorando. Porque reconhece a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Quem é o estranho? O líder religioso que diz que é pastor, mas não é pastor, porque o único pastor é Yahushua. Então, de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então vocês vejam bem. Aí aqui, ó, Yahushua fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Yahushua disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Todos quanto vieram antes de mim. Neil Barreto é ladrão e salteador. Por quê? Porque ele está antes de Yahushua. Se alguém perguntar, você é evangélico, perguntar para um membro da igreja dele: você é evangélico? Sou. Você é de qual igreja? Aí eu sou da Igreja Batista Betânia. Ah, é? E quem é seu pastor, hein? Ah, o meu pastor é o pastor Neil Barreto. As pessoas não vão falar: meu pastor é Jesus. Então, todos que vieram antes de Yahushua são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Mas tem que entrar por Yahushua, que é a porta. E mais, Yahushua ainda diz que a porta estreita, larga a porta da perdição, que é a porta da religião. Então tem que entrar pela porta estreita, que é Yahushua. Se alguém entrar por mim, pela porta que é Yahushua, será salvo. Entrará por onde? Pela porta que é Yahushua. Sairá da onde? Da porta larga, que é a religião. E encontrará comida, pão e água. Yahushua é o pão vivo que desceu do céu. E quem come o pão que é Yahushua não terá fome. Quem bebe a água que Yahushua dá não terá sede. Veja. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem é o ladrão? O líder religioso. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não se importa com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, ou seja, não do Espírito, que ainda não estão no Espírito. Preciso trazer estas também. Quais são essas? As que estão no curral, na religião, que não estão no Espírito, mas estão na religião. Então ele diz: preciso trazer estas também. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho, um só pastor. E se haverá aqui,
Ele falou no futuro, porque ele não tinha sido sacrificado no madeiro por nós. Mas hoje há um só rebanho, um só pastor. Nós somos o rebanho e Yahushua é o único pastor no Espírito. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e para também reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Então vocês vejam bem, né? Então vamos continuar aqui. Vocês vejam que Neil Barreto não é pastor. Então vamos aqui continuar. Todo mundo, o litígio que eu tenho comigo mesmo. O problema é que quando você frutifica no teu litígio consigo, gerando o mal em todo mundo, você está lançando semente para o mundo e o mundo te devolve tudo. Era melhor você ficar em silêncio. Era melhor você se retirar. Porque tudo que sai de você volta. Tudo que sai de você volta. Então, só pode amar o próximo quem a si mesmo se ama. Então, há um monte de gente que não consegue amar a si mesmo, se odeia, achando que vai ser feliz casando. Achando que vai ser feliz mudando de namorado de namorada. Achando que o amor do outro vai fazê-la ou fazê-lo feliz. Por que vivemos tanta decadência relacional? Porque é um monte de gente transferindo para o outro a obrigação de dar a ela um amor que ela precisa dar a si mesma. Mas ela precisa dar a si mesma através do Espírito, porque é através do Espírito que habita em nós é que nós aprendemos a nos amar. Porque é o próprio Espírito que pratica o amor em nós. Por quê? Porque o Espírito, ele é vivificado, ele está vivo em nós. E a nossa carne, nosso ser carnal está mortificado. A nossa natureza carnal, ela é mortificada e o Espírito vivificado. Então é o Espírito que pratica o amor em nós. É o Espírito que nos ensina a nos amar. E por isso que nós amamos ao próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque é esse Espírito que nos ensina a amar, praticando esse amor em nós. Então você veja que ele está falando que a pessoa tem que praticar. Não é ela que pratica, é o Espírito que habita em nós e que pratica. Então vocês vejam que é diferente. Como quem diz, não é do amor dela que eu preciso do meu amor por mim. Não é do meu amor por mim, porque o nosso amor não vale nada. Nós precisamos do amor do Espírito, porque o Espírito é amor, e o Espírito que pratica em nós, que habita em nós, é que pratica o amor, que é Ele em nós. Porque o nosso amor não é nada, amados. A nossa natureza carnal não serve para nada. Nós somos como trapos de imundície. O nosso amor carnal é como trapo de imundície. A gente precisa do amor do Espírito, mas para a gente amar como o Espírito quer, nós temos que estar no Espírito, andando no Espírito. Porque quando a gente anda no Espírito, é o Espírito que pratica esse amor em nós, porque o Espírito está vivificado em nós e a carne está mortificada. Então vocês vejam que ele está falando o contrário da Escritura. Salvação é me libertar dessa relação de dependência. Só quem a si mesmo se ama é capaz de amar equilibradamente, ou seja, ama o teu próximo como a si mesmo. Ou seja, não o ame mais do que a si mesmo e nem menos do que a si mesmo. Ama igual. Só o amor que parte do amor a si mesmo é amor capaz de frutificar na graça. Se não, ou ama mais o outro. Então, ama igual. Então, ele amou igual o próximo quando ele chamou o próximo de nada. Por quê? Porque ele também é um nada? Vocês vejam que ele está falando do amor, mas ele não cumpre o que ele fala. E por isso que a Yahushua disse, em Mateus 7, vocês façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque eles não praticam o que pregam. Vocês vejam bem, ele está falando de amor. Mas ao mesmo tempo ele ofendeu os outros, chamando os outros de nada. Você que não é nada, continue como nada. Então vocês vejam bem. Outro ama menos. Se eu amo mais o próximo do que a mim mesmo, eu me anulo. Vivo uma relação de subjugo.
viro um objeto de usufruto. Porque, pastor, eu amo tanto. Eu não posso perder esse homem, eu não posso perder essa mulher, eu não posso perder. Para não perder, você se anula. Esse amor não tem a ver com o evangelho nem com salvação. Salvo não ama assim. Mas eu também não posso amar menos. Porque se eu amo menos do que a mim, quem subjuga sou eu. Aí é uma relação de patrão e empregado. É uma relação de poderoso e de não poderoso. Um usa, outro é usado. É uma relação que não pode ter futuro de maneira nenhuma. Se fracassamos na fé, irmão, estamos dizendo que os efeitos da salvação são anulados ou no mínimo extintos. Extintos, diz 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o espírito. Quando Paulo diz lá em Tessalonicenses, não extingais. Veja, ele está falando de amor. Mas vocês vejam a hipocrisia dele, porque quem ama fala a verdade. Vocês vejam que ele não está falando a verdade. Por quê? Porque ele está falando que ele é pastor e ele não é pastor. Ele cobra o dízimo, sendo que ele sabe muito bem. Ele sabe que o dízimo nunca foi dinheiro. Ele sabe. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Então vocês vejam que hipocrisia é essa dele. Tá certo? Então aqui, vamos lá. Aqui do que ele falou agora aqui. Vamos lá. Estamos dizendo que os efeitos da salvação são anulados ou no mínimo extintos. Extintos, diz 1 Tessalonicenses 5,19. Não... 1 Tessalonicenses 5,19. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5,19. Vamos lá, 5:19. Não atrapalhe a ação do espírito de alma. Não apague o espírito, não apague o espírito, não xingar o espírito, não xingar o espírito. Vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Extingais o espírito. Quando Paulo diz lá em Tessalonicenses, não extingais o espírito, do que ele está falando? Não arrefeçam pelo pecado a liberdade que o espírito tem de trabalhar em vocês. Extinguir o espírito não é apagá-lo, mas é sermos tomados por pecado de modo que ele perde a liberdade de trabalhar em mim. Então, quando eu fracasso... Então, mas isso acontece na religião. Por quê? Porque o espírito não habita naquele que vai no templo físico, porque o espírito não está aqui. Como é que o espírito pode habitar aqui se o espírito não está aqui? Porque o Pai é espírito. E a Escritura é bem clara que os seus adoradores adorarão o espírito em verdade, porque são tais adoradores que o Pai procura. Os que adoram o espírito em verdade. E ainda diz mais que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, aqui... eles estão xingando o espírito. Por quê? Porque o espírito não está aqui. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Na fé, eu estou arrefecendo o poder da graça de agir na minha vida. Eu estou entregue à própria sorte. Quem lida com a sorte sempre se encontra com azar. Fracassar na fé é problema, porque por ela nós somos salvos. Na semana que vem a gente continua. Tá, mas o que é o fracassar na fé que ele falou aí? O fracassar na fé é de você estar perseverando na igreja, na religião. Isso você não fracassa na fé, você está firme na religião. Tá certo? E sendo que o fracassar na fé é você permanecer no espírito, andando no caminho que a Yahushua, conforme a Yahushua ensinou. E amando ao próximo como a si mesmo, no sentido de ajudar o próximo, de vestir o nu, de alimentar o faminto tanto no físico, tá certo? Quanto no espírito, de alimentar o faminto, dando pão, que é no espírito, que é Yahushua, o pão vivo que desceu do céu.
como a gente também alimentar o faminto no físico. Então vocês vejam bem. Vamos continuar aqui. Tinha mais 2 tópicos. A salvação não é de todos. E para ela vencemos o mundo. E a gente fala na semana que vem, porque é bastante tenso. E a gente não pode perder nada disso, porque isso aqui é a vida na nossa vida. Então, Deus nos deu a graça de ter fé. Olha que coisa linda, irmão. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Por que você crê? Porque Ele quis que você cresça. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Vós não me escolhestes a mim. Concluam para mim. Eu vos escolhi a vós. Quando você diz assim, Deus, eu te quero, Ele diz, eu te quis primeiro, filho. A ação do homem em direção ao homem, ao Deus, é a posteriori. A ação de Deus em direção ao homem é a priori. Eu creio... Mas vocês vejam que quando ele fala que Deus escolheu primeiro, é no sentido da pessoa ir para um tempo físico. Só que quando Yahushua nos escolhe, ele nos escolheu primeiro, e Yahushua ele está do lado de fora, como a gente leu em João 10, chamando as suas ovelhas para fora da religião. Mas ele aqui está falando no sentido da pessoa entender que Deus escolheu primeiro, então foi Deus que escolheu a pessoa de ir num templo físico, sendo que o verdadeiro Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então vocês vejam bem, vamos continuar. Porque Ele quis que eu cresça. Ele me deu a sua fé. Nessa fé, Ele diz, meu filho, é minha ação em direção a você. É o caminho pelo qual chega até você. Agora, essa fé precisa ser suplementada. Ela precisa... Olha só, é o caminho. Qual é o caminho que ele está falando? É a fé, o caminho da fé. Não é, a fé não é o caminho. O caminho é Yahushua. A fé é o veículo que nos leva ao caminho que é Yahushua. Tá certo? Porque a fé, ela pode ser um veículo para nos levar para o caminho que é Yahushua, como ela pode ser um veículo para levar a pessoa para o caminho da religião. Tá certo? Mas só que quando a gente ouve a mensagem, como está escrito, a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Yahushua. Tá certo? Está escrito isso na Escritura. Então, quando a gente ouve a mensagem de Yahushua, como está na Escritura, a gente lê como está na Escritura, então a gente crê e a gente vai para o caminho que é Yahushua, a gente passa a crer na verdade que é o caminho que é Yahushua. Então vocês vejam que a fé não é o caminho, ele que está dizendo que a fé é o caminho. De novo ele está falando que a fé é o caminho não é a fé, o caminho é Yahushua. A fé é o veículo que nos leva ao caminho que é Yahushua. É diferente. Posteriori. A ação de Deus em direção ao homem é a priori. Eu creio porque Ele quis que eu cresça. Ele me deu a sua fé. Nessa fé Ele diz, meu filho, é minha ação em direção a você. É o caminho pelo qual chega até você. Agora, essa fé precisa ser suplementada. Ela precisa ser suplementada por coisas tuas. Quando essas coisas acontecem, a gente vive os efeitos da graça e da salvação. A gente é salvo, irmão. Meu querido, é feito por nós, assim, coisas tuas, nós não temos como fazer nada por nós mesmos. Até a própria Yahushua lhe disse, sem mim nada podeis fazer. Quando nós fazemos, o que nós fazemos andando no Espírito, não somos nós que fazemos, é o Espírito que faz. Por quê? Porque a nossa carne, ela está morta, ela é mortificada, o Espírito vivificado. Então vocês estão vendo que ele está falando tudo contrário ao que está na Escritura. Do pavor, do pós-morte. A gente caminha em paz. Mas, pastor, eu tenho medo do Rio de Janeiro. É normal, você é um ser humano. Você não anda na cabeça com vou morrer. Não é isso. Não é da morte que a gente teme. A gente teme a dor. A gente teme o estupro. A gente teme a maldade. Morrer não. Você sabe que se você morrer agora, fechou aqui os olhos, você acorda nos braços dos pais. Amém ou não amém? Não é da morte que a gente tem medo, não. A gente tem medo da maldade humana. A gente tem medo da injustiça, da malignidade. Não é de morrer, não. Agora, quando a gente é salvo, a gente diz assim, Deus, ó, minha vida está nas tuas mãos. Se o Senhor
não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. Então, Deus, eu não creio que vai ser pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica, pela PM, mas por tua graça. Então, quando você sai de casa, diz assim, Deus, na tua mão me entrego. E vai, irmão. E quando você voltar e deitar na tua cama no final da noite, eu me deito e durmo em paz, porque Ele me sustém. E deita com gratidão. E no outro dia vai embora de novo, diz, Senhor, estou nas tuas mãos. E a gente tem feito isso há quanto tempo? Eu há quase 53 anos, você há 40, outros há 70, outros há 80 anos. E até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, feito o quê? Todos os atos da religião estão no templo físico, no engano da religião. Vocês vejam bem. Nós somos salvos. Salvos. E que a gente nunca perca os efeitos dessa nossa salvação, suplementando a fé. Na semana que vem, eu vou terminar essa... Então, vejam, né? Falando totalmente contrário do que está na Escritura, tá certo, amados? Para vocês vejam. A salvação vem mediante a fé em Yahushua, tá certo? Porque o caminho é Ele, e é Ele que nos leva ao Pai. Então, o caminho da religião não salva ninguém. Mas ele está dando a entender de que a pessoa que vai no templo físico, na religião evangélica e faz todos os atos da religião, que essas pessoas são salvas. Certo? Naquele grande dia vai ter muita surpresa, amados. Porque não vai ser cobrado atos da religião. E a Rússia não vai cobrar isso. Em Mateus 25, do versículo 31 em diante, está dizendo que a Rússia vai cobrar. Tive fome, tu me deste de comer. Tive sede, tu me deste de beber. Estive nu e tu me vestiste. Estive enfermo e doente, tu foste me visitar. Então, vocês vejam que é isso que vai ser cobrado. Tá certo? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações. Que a Rússia carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Até a próxima.